Boa tarde, povo. Vamos aqui completar o estudo da reta para entrar depois no estudo das cónicas. Ora bem, o que é que vimos até agora? Vimos que qualquer reta R, esta reta pode ser representada pela equação ax mais by mais c igual a zero, em que o a e o b e o c são valores numéricos conhecidos e o x e o y são as coordenadas de qualquer ponto da reta. Portanto, qualquer ponto de coordenadas x, y valida esta equação e qualquer ponto de fora não valida esta equação. Desde que a reta não seja vertical, nós podemos falar na inclinação da reta. Então aqui podemos falar numa inclinação alfa da reta. Se calcularmos a tangente de alfa e chamarmos m, alfa é a inclinação, tangente de alfa, deste ângulo aqui, tangente de alfa é a declividade, esta equação transforma-se em y igual a exatamente mx mais n. Claro que este m e este n podem também ser obtidos por aqui, em vez de calcular a declividade. Bom, a declividade m, que é a tangente de alfa, é ΔY sobre ΔX, da física e da física e da função afim. Portanto, foi este o resumo rápido do que vimos até agora. Mas há outras equações da reta. Na verdade, como eu aprendi derivado da matemática francesa com cálculo vetorial, que vocês não viram aqui no ensino médio praticamente nenhum cálculo vetorial em matemática, na verdade não viram nenhum, que eu acho que é uma falha, porque eu creio que os professores de física e não só, precisam trabalhar com vetores, mas se nós trabalhássemos com vetores, nascia naturalmente mais uma equação, chamada equação vetorial da reta. E a vetorial transformava-se na paramétrica. Então vamos ver isso. Pensem no seguinte. Se eu tiver uma reta que corte, ela tem que cortar aqui, no eixo do x, num determinado ponto de coordenada P, e tem que cortar aqui neste ponto de coordenada Q. Que pontos são estes? Este ponto tem de coordenadas P0 e este ponto tem de coordenadas 0Q, correto? Ora bem, estes dois pontos pertencem à reta. A reta é a reta que passa por estes dois pontos. Então, quando vocês têm dois pontos, como é que calculam a equação geral? Ora bem, aquele ponto é 0Q, este é P0, e depois colocam 1x, y1 igual a 0. Podem colocar o x, y em cima como em baixo. Com este determinante, vocês calculam a equação geral. Então vejam o que é que dá. 0 vezes 0 vezes 1 dá 0. Q vezes 1, já vejam, Q vezes 1 vezes x, não é? Porque acrescentam aqui 0px, portanto é Q vezes 1 vezes x. Portanto é mais QX. E agora, falta este aqui, este vezes este vezes este. Ora bem, este vezes este vezes este é este vezes este vezes este. Portanto, mais PY. E do outro lado, 0, 0x, mais 0. Agora, 1 vezes y vezes 0, mais 0. Aliás, menos, que é a parte negativa. Quem tem dúvidas, faça. Quem tem dúvidas, coloque aqui 0px, Q0y, e vejam que isto é 1 vezes p vezes y, 1 vezes p vezes y, Q vezes 1 vezes x, 0 vezes 0, e agora, parte negativa, 0, menos 0, aqui novamente 0, menos 0, e aqui PQ, menos PQ, igual a 0. Vou deixar ficar deste lado, QX mais PY, igual a, este passa para o lado de lá, PQ. Agora, vou dividir tudo por PQ. Posso? Posso. Divido por PQ, PQ, PQ. Dividir tudo pela mesma coisa. Ora bem, Q corta com Q, P corta com P, P corta com P, Q corta com Q. Conclusão.
fico com a seguinte equação. X sobre P mais y sobre Q igual a 1. Esta equação que aqui está é a equação segmentária da reta. X sobre o ponto em que corta o eixo do X mais y sobre o ponto em que corta o eixo dos y igual a 1. Equação segmentária da reta. Equação segmentária da reta. Ok? Bom, qual é a utilidade desta equação? Eu realmente nunca lhe vi muita utilidade. Tenho que confessar que nunca lhe vi grande utilidade. É bonitinha, é muito bonitinha. São exatamente os pontos em que ela corta. Portanto, se vocês conhecerem os pontos em que a reta corta, podem escrever imediatamente a equação segmentária da reta. Que, quando eu aprendi, provavelmente de tradição francesa, chamávamos a esta equação cartesiana da reta. Aqui no Brasil, chama-se equação segmentária da reta. Vou fazer um exemplo, e não vale a pena prosseguir muito mais. Façam um exercício ou dois. Fazer aqui um exemplo, calcular a equação segmentária. Então, um exemplo para a equação segmentária. 75. Exercício 75. Considere a reta. Ela corta aqui no ponto 3 e corta o eixo do x no ponto -2. Ora bem, escreva a equação segmentária da reta R. Escreva a equação segmentária da reta R. Vai ser x sobre mais y sobre igual a 1. X sobre o ponto em que corta o eixo do x, -2. Y sobre o ponto em que corta o eixo dos y, 3. E já está escrita a equação segmentária. B. Escreva a equação geral. Ora, se eu multiplicar isto tudo por 6, como é que fica? Fica 6x sobre -2 mais 6y sobre 3 igual a 6. Como vocês sabem, nós podemos multiplicar ou dividir uma equação pelo que quisermos. Ora, 6 dividido por 2 dá -3, menos 3x. 6 dividido por 3 dá 2, 2y, igual a 6. Passa o 6 para o lado de lá, menos 3x, mais 2y menos 6, igual a 0. Equação geral. Então, equação geral sai muito rapidamente da equação segmentária. Estão a ver que uma aplicação? Como eu conheço os pontos em que corta o eixo dos y, 3. Como sei o ponto que corta o eixo do x, -2. Multiplicando. Ora, porquê é que eu fiz isto? Porque o 2 e o 3 cortam com o 6, não é? O mínimo múltiplo comum é o 6. Então multipliquei por 6, multipliquei aqui por 6, tudo multiplicado por 6, o 1, isto tudo. Conclusão, obtive a equação geral da reta. Muito bem. Igualmente importante, tinha dado referenciada e realmente importante, por causa da física, é a chamada equação paramétrica da reta. Ora bem, é muito difícil, uma vez que nós não trabalhamos com cálculo vetorial, eu realmente introduzir a equação paramétrica. Mas vou-vos colocar aqui mais ou menos a ideia, dar-vos mais ou menos a ideia do que é uma equação paramétrica. Uma equação paramétrica é uma equação, ou assim chamadas equações paramétricas, porque a equação que nós temos, a equação é vetorial, e podemos falar de equações paramétricas, é o seguinte. Vocês, por exemplo, imaginem este caso anterior. Portanto, era menos 3x mais 2y igual a 6. Depois transformou-se em menos 6
igual a zero. Ora, se eu disser o seguinte, se eu disser que 3x é igual a t, como é que isto ficaria? Ora, se 3x igual a t, esta equação passaria a ser t, na verdade menos t, mais 2y menos 6 igual a zero. Atenção que eu fiz aquilo que costumávamos fazer nos sistemas. Não fiz nada. Isto, na verdade, é um não fazer nada. Então eu digo que o x é igual a 1/3 de t. Portanto, passo o 3 para o lado de cá. O t não é dito nada do t. Portanto, t sobre 3. E aqui passo para o lado de lá. 2y é igual a 6 mais t. Então, tenho x igual a 1/3 de t e y igual a, ora, divido tudo por 2, 3, repara, ao dividir por 2, fica 6 sobre 2 mais t sobre 2. 6 sobre 2 dá 3, mais 1/2 de t. Isto são uma possibilidade para... Agora, o que é que eu sei do t? O t pertence a R. T pertence a R. Então estou a dizer como é que eu gero o x e como é que eu gero o y a partir de um parâmetro t. Esta variável t chama-se parâmetro. Vocês viram assim, parâmetro, sim, é o parâmetro de controle. Conforme eu for dando valores a t, se eu der, por exemplo, t igual a 0, vamos ver, t igual a 0, fica x igual a 0, reparem o que acontece, fica x igual a 1/3 vezes 0, y igual a 3 mais 1/2 vezes 0. Ou seja, x igual a 0 e y igual a 3. O que é que aconteceu? Isto aqui é um ponto da reta. Então, conforme eu for dando valor, por exemplo, t igual a 1, t igual a 1, t igual a 1. Quando eu faço t igual a 1, fica x igual a 1/3 vezes 1, y igual a 3 mais 1/2 vezes 1. Ou seja, x igual a 1/3 e y igual a 5, 6, 7. 7/2. Outro ponto da reta. Conforme for atribuindo valores a t, conforme for atribuindo valores a t, vou gerando pontos da reta. Então isto é bom, por exemplo, para programação. Se vocês quiserem desenhar um pedaço da reta, vão atribuindo um conjunto de valores a t e conforme vão atribuindo valores a t, o computador vai traçando a reta, o pedaço da reta que vocês querem. Então, eu não vou avançar muito neste conceito de equações paramétricas. Existem muitas maneiras de fazer isto. Esta escolha que eu fiz aqui foi uma escolha mais ou menos arbitrária. Eu podia simplesmente ter dito, x igual a t. Ora, se eu colocasse x igual a t, vinha menos 3t, porque agora menos 3x é menos 3t, mais 2y, menos 6, igual a 0. E ficava x igual a t, aqui passo para o lado de lá, 2y igual a 6 mais 3t. Ou seja, x igual a t e y, que é a mesma coisa, não é? 3 mais t sobre 2. 3 sobre 2. 3t sobre 2. Mais 3t mais 3t sobre 2. Não é? Porque aqui é menos 3t passa para o lado de lá, mais 3t, divide tudo por 2, o 6 cancela, passa 3, mas aqui fica 3 meios. E é a mesma coisa. E novamente o t pertence a R e conforme vão atribuindo valores a t, vai gerando pares de pontos de x, y e esses pontos, esse par ordenado de x, y é um ponto qualquer da reta. Bom, não me vou alargar mais. Fiquem com esta ideia
de que, com esta artimanha de dizerem não sei o que é igual a t, praticamente aquilo que vos apetecer, uma das variáveis relacionam-na com t, como uma delas ficou relacionada com t, vão à equação geral da reta, substituem e ficam também com a outra relacionada com t. Porque as duas variáveis estavam relacionadas uma com a outra na equação geral. Quando vocês põem uma das variáveis a valer t, ou qualquer coisa relacionada com t, automaticamente conseguem tirar a outra em função de t, ficam as duas em função de t. Se recordam do ano passado, isto era também os sistemas indeterminados, com um grau de liberdade, colocavam uma das variáveis igual a t e todas as outras ficavam em função de t. Muito bem. O conceito que vem a seguir é o conceito de distância de um ponto a uma reta. Se vocês tiverem uma reta qualquer e um ponto exterior a essa reta... Bom, se o ponto estiver em cima da reta, a distância do ponto à reta é zero, não é? Mas se vocês tiverem um ponto P qualquer de coordenadas x, y e tiverem aqui uma reta, existe aqui um ponto nesta reta cuja distância é mínima. Esta distância que aqui está é a chamada distância do ponto P à reta. Qual é a equação da reta? A equação da reta é ax mais by mais c igual a zero. Se é uma reta, tem uma equação geral. xy, eu vou chamar aqui, para não confundir, vou chamar x0, y0. Isto aqui são os x e y genéricos da reta. x0 e y0 são as coordenadas do ponto em questão. Então, qual é a distância deste ponto a esta reta? Pois bem, prova-se que esta distância que aqui está é igual a módulo de... Vão pegar no A, no B e no C da reta e onde está x e y substituem por x0 e y0. Portanto, vai ser ax0 mais by0 mais c a dividir por raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Isto é a distância entre um ponto e uma reta. Diram a você assim, não acredito, professor. Não acredito. Ok, isto é uma fórmula de geometria analítica que veio simplificar muito o cálculo das distâncias de um ponto a uma reta. Então, um exercício. Vocês viram assim, tu não havia outra maneira de fazer? Havia outra forma de fazer. Vou fazer aqui um exercício e vamos aplicar a fórmula, que é muito rápida, e depois vamos ver outra forma de fazer. Então, esta fórmula que aqui está dá a distância entre um ponto, x0 e y0, e uma reta de equação geral, ax mais by mais c igual a zero. Exercício 84A. Exercício 84A. Colocar a fórmula aqui neste cantinho. Distância D é o módulo de ax0 mais by0 mais c sobre raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Então, exercício 84A. Distância do ponto menos 1, menos 3 à reta. Quanto é que é o A? O A é 3x menos y mais 5 igual a 0. Bom, se nós não soubéssemos nada, não soubéssemos esta fórmula, que é o mais normal, eu também devo-vos confessar, quando aprendi isto, aprendi e desaprendi. Mais tarde encontrei esta fórmula deduzida de outra maneira, utilizando o cálculo vetorial. O cálculo vetorial a geometria analítica simplifica muito estas coisas, o cálculo vetorial simplifica ainda mais. Se eu aplicar a fórmula, então fica D igual a AX0. A
x0. Ou seja, A é 3 vezes menos 1. Mais, quanto é que, vou olhar para aqui, o A é 3, o B é menos 1, o C é 5. O x0 é menos 1 e o y0 é menos 3. Então é só substituir a fórmula. 3 vezes menos 1, menos 1 vezes menos 3, mais, ora o C é 5, sobre a raiz quadrada de A ao quadrado, 3 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. Ou seja, D igual a 3 vezes menos 1, menos 3, menos 1 vezes menos 3, mais 3, mais 5, sobre raiz quadrada de 9 mais 1, ou seja, aqui módulo de 5 sobre raiz de 10. Ou seja, D igual a 5 sobre raiz de 10. Se quiserem racionalizar, multiplicam por raiz de 10 em cima e raiz de 10 em baixo e fica 5 raiz de 10 sobre 10. 5 raiz de 10 sobre 10, 5 corta com o 10, fica 2, portanto, raiz de 10 sobre 2. Então quer dizer que a resposta é, a distância entre este ponto e esta reta é raiz de 10 sobre 2. A distância deste ponto a esta reta é raiz de 10 sobre 2. Não sei se está correto, vou observar aqui nas soluções, só para não continuar a avançar sem verificar se isto está realmente certo. Ora, exercício 84A. Raiz de 10 sobre 2, está correto. Muito bem. Então, aplicando a fórmula da distância de um ponto a uma reta, cheguei a esta conclusão. Esqueçam que sabem a fórmula e vamos tentar fazer isto sem saber a fórmula. É muito instrutivo tentar resolver este problema sem saber a fórmula. Ora bem, sem saber a fórmula, vamos lá. Ok, primeiro a equação reduzida da reta. Se eu tirar aqui a equação reduzida da reta, o y passa para o lado de lá, fica y igual a 3x mais 5. Certo? Ora, y igual a 3x mais 5 é 1, 2, 3, 4, 5. E agora, por exemplo, quando x igual a 0, y igual a 8. Portanto, passa neste ponto e tem inclinação ΔX sobre ΔY 3. Portanto, vai ser qualquer coisa deste tipo assim. Basta marcar em 2 pontos. Este aqui é fácil, é o 5. E agora, se eu fizer x igual a 1, aqui vem y igual a 3 mais 5, ou seja, 8. X igual a 1, y igual a 8. Estes 2 pontos pertencem à reta. Certo? Bom. Mas o que eu quero é a distância deste ponto, menos 1, menos 3, ou seja, menos 1, menos 2, menos 3, é a distância deste ponto aqui a esta reta. Então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que traçar aqui uma perpendicular. A esta e tenho que calcular este ponto aqui. Se eu souber este ponto aqui, a distância destes 2 pontos é também a distância entre o ponto e esta reta. Agora, cuidado, este ponto aqui tem que ser obtido na perpendicular. Recordem-se da última aula. Esta reta que aqui está a vermelho vai ser y igual a quanto? Se a declividade desta é 3, a declividade desta tem que ser menos 1/3. Correto?
Porque se a declividade desta é 3, as declividades multiplicadas uma pela outra, recordem, era M1 vezes M2, tem que ser menos 1 para as duas retas serem perpendiculares. Então já sei que esta reta vai ser y igual a menos 1/3 de x mais n. Vamos calcular o n. Como é que vamos calcular o n? Eu conheço um ponto desta reta. Este ponto aqui pertence à reta. Este ponto, menos 1, menos 3, que é o ponto sobre o qual estamos a tentar calcular a distância à reta em causa, é um ponto que pertence à reta perpendicular. Então, este ponto tem que pertencer a esta reta. Ora, y igual a menos 3, vem menos 3, igual a menos 1/3 vezes x, menos 1, mais n. Ou seja, passo para o lado de lá, já faço a conta, menos 3, ora, menos 1 vezes menos 1/3 dá 1/3, mais n igual a 0. Passo este para o lado de lá, menos 3 menos 1/3 igual a n. Faço aqui esta conta, aqui multiplico por 3, aqui multiplico por 1 e vem menos 9/3, multiplico por 3 em cima e em baixo, menos 1/3 igual a n. Ou seja, n igual a menos 10/3. Ou seja, acabei de encontrar a equação da reta perpendicular. Menos 10/3. Tenho então duas retas. Tenho esta reta, com esta equação geral, e esta aqui, se eu multiplicar por 3, se eu multiplicar aqui por 3, ela também se transforma rapidamente numa equação geral. Porque se eu multiplicar aqui por 3, fica 3y. Então, vamos lá. Se eu multiplicar por 3, esta reduzida que aqui está, ora fica 3y igual a 3 vezes menos 1/3, menos 1/3 x vezes 3, vai cortar o 3 com o 3, e o 10 vai cortar, o 3 de baixo vai cortar com o 10. Veja lá, y igual a menos 1/3 de x, menos 10/3, multiplicando tudo por 3, 3x, aqui corta o 3 de baixo, portanto fica menos x menos 10. E posso passar para o lado de lá, portanto fica x mais 3y mais 10 igual a 0. Ou seja, estas duas retas já estão com as suas equações gerais. X mais 3y mais 10 igual a 0. Ora, o que é que eu vou utilizar agora? Se eu tenho as equações das duas retas, posso determinar o ponto de interseção. Como é que determino o ponto de interseção? Resolvendo o sistema. Então, resolvendo o sistema, como é que eu formo o sistema? Formo o sistema com esta reta, 3x menos y mais 5 igual a 0. E que é a equação desta reta? X mais 3y mais 10 igual a 0. Ok. Como é que se resolve isto? Vou multiplicar a equação de baixo por menos 3 e vem 3x menos y mais 5 igual a 0. Multiplicando de baixo por menos 3, menos 3x menos 9y menos 30 igual a 0. E agora somo as duas. Isto aqui colapsa, isto fica menos 10y e aqui mais 25 igual a 0. Resolvido, fica menos 10y igual a 25, y igual a 25 sobre menos 10, dá para dividir por 5 em cima e em baixo, 25 a dividir por 5 dá 5, 10 a dividir por 5 dá 2 e depois mais por menos dá menos. Portanto, y igual a menos 5 meios. Substituo aqui em cima, fica 3x menos 5 meios, mais 5 igual a 0. Ou seja,
5 meios passa para o lado de lá. Ora, fazer esta conta aqui. 5 meios mais 5. 5 meios mais 5, coloca-se aqui sobre 1, multiplica por 2, multiplica por 1. Aqui fica 5 meios e aqui fica 10 meios. Portanto, 15 meios. Então, quer dizer que isto é 3x mais 15 meios igual a 0. E o y igual a menos 5 meios. Y igual a menos 5 meios. Bom, divido tudo por 3. Ou deixo ficar 3x igual a menos 15 meios. Y igual a 5 meios. Resultado. Aqui divido por 3. 15 passa a 5. Portanto, x igual a 5 meios e y igual a 5 meios, ambos negativos. Então quer dizer que este ponto de interseção que estava aqui, acabei de calcular as coordenadas dele. Menos 5 meios, menos 5 meios. Haha! Então a distância que eu quero é a distância entre dois pontos. Ainda se recordam da distância entre dois pontos? Como é que se calcula a distância entre dois pontos? O teorema de Pitágoras, não é? Recordam ou não? Devem recordar. Agora que eu disse. Então, se vocês tiverem dois pontos quaisquer, como é que vocês calculavam a distância entre eles? Faziam este ponto e este ponto. Faziam o delta x e faziam o delta y. E depois a distância era a raiz quadrada do delta x ao quadrado mais o delta y ao quadrado. Ok? Recordam? Então vamos calcular o delta x e vamos calcular o delta y. Então a distância entre este ponto aqui e este ponto aqui, esta distância d é igual à raiz quadrada de delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. Quanto é que vale o delta x? Delta x igual a... Ora, o x é menos 1 e aqui é menos 5 meios. Portanto, menos 1 menos 5 meios. Ou seja, menos 1 mais 5 meios. Isto aqui é o mesmo que ter 2 meios, portanto vai dar 3 meios. Façam aqui a conta, coloquem sobre 1, multipliquem por 2. Aqui dá 2 meios. 2 meios com 5 meios, o negativo ou o positivo, dá 3 meios. Isto é o delta x. E o delta y é a diferença dos y. Ora, este y é menos 3 e este y é menos 5 meios. Então fica menos 3 menos 5 meios. Menos 3 mais 5 meios. Aqui multiplica por 2, portanto dá menos 6 terços. Desculpem, 6 meios. Né? Multiplica por 2. Mais 5 meios. Ou seja, menos 6 mais 5 dá menos 1 meio. Então quer dizer que o delta x é 3 meios e o delta y é menos 1 meio. Ou seja, raiz quadrada de 3 meios ao quadrado mais menos 1 meio ao quadrado. Ou seja, 9 quartos menos, ora, menos 1 meio vezes menos 1 meio é mais 1 quarto, ou seja, raiz de 10 quartos. Ora, raiz de 10 quartos é o mesmo que ter raiz de 10 sobre raiz de 4. Ou seja, raiz de 10 sobre 2. Lembram-se ainda lá de trás, quando é que tinha sido a resposta? Raiz de 10 sobre 2, raiz de 10 sobre 2. Como veem, dá muito mais trabalho, como é evidente, mas vejam que a geometria analítica também nos permitiu diretamente calcular a distância entre um ponto e uma reta. Como é que se calcula a distância entre um ponto e uma reta? Passa-se a reta perpendicular, faz a interseção da reta com a perpendicular, descobre-se o ponto de interseção e depois faz a distância entre os dois pontos. Mas se lembrarem da fórmula, é muito mais fácil. Têm aqui a equação geral da reta, têm aqui o ponto, substituem o x0 e o y0 na equação da reta e dividem pela raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Repito, a fórmula,
Volto a escrevê-la aqui. Volto a escrever a fórmula aqui. A distância entre um ponto e uma reta é módulo de ax0 mais by0 mais c sobre raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado, em que a, b e c são os parâmetros da equação geral da reta e o x0 e y0 são as coordenadas do ponto com o qual estamos a calcular a distância à reta. Mais uma aplicação. Bom, isto é infinito. Virtualmente infinitas aplicações que nós conseguimos dar à geometria analítica, mas uma aplicação possível seria a área do triângulo. Então, vocês vão ver mais tarde no ensino superior, utilizando o cálculo vetorial, no fundo quem for aprender bastante mais geometria analítica, quem for para a engenharia, matemática, física, essas pessoas vão ter que aprender bastante mais geometria analítica. Também se poderia utilizar a geometria analítica para calcular a área de um triângulo. Eu vou fazer aqui com um triângulo bem fácil. Calcular a área de um triângulo utilizando geometria analítica. Então vamos lá. Triângulo bem fácil. Vou calcular um vértice aqui no centro. Vou calcular outro, por exemplo, aqui. Outro aqui. E o terceiro, por exemplo, aqui. Aqui. Bem fácil. E o triângulo está formado. Qual é a área deste triângulo? Bem fácil, não sei. Se calhar vai dar mais trabalho do que parece. Mas, como é que eu calculava a área deste triângulo? Eu vou simplificá-lo um pouco mais. Em vez de estar a complicá-lo assim tanto, vou puxar aqui 2 unidades para este lado. Isto era muito fácil, não é? Porque a altura era 2. Também fica fácil demais. Vou deixar ficar como estava. Está um pouco mais complicado. Vamos ver se isto não dá demasiado trabalho. Vou puxar um ponto mais para cima. Ok. E agora assim. Muito bem. Temos então estes 3 vértices. Este vértice de coordenadas 0, 0. Este vértice de coordenadas 1, 2, 3. 3 para x, 2 para y. E este vértice aqui com 3 para x e 1, 2, 3, 4, 5 para y. Então, como é que recorrendo rapidamente à geometria analítica, eu conseguia determinar a área deste triângulo? Bom, se eu calcular a distância deste vértice a esta reta, vejam, a distância deste vértice a esta reta dá-me a altura do triângulo. Então a área vai ser a base, vou chamar a este A e a este B, vai ser AB vezes a altura sobre 2. Então a distância de A a B é ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Então vamos começar por calcular a distância de A até B, a base do triângulo. A distância de A a B é ΔX, portanto 0 menos 3, 0 menos 3 ao quadrado, 0 menos 3 ao quadrado, ΔX, a diferença dos x's, 0 menos 3, a diferença dos x's, 0 menos 3 ao quadrado, mais 0 menos 5, que é a diferença dos y's. 0 menos 5, ΔY ao quadrado. Raiz quadrada disto, ou seja, aqui dá raiz de 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado, ou seja, raiz de 9 mais 25, isto é, raiz de
34. E agora, calcular a distância deste ponto a esta reta. Então tem que saber a equação geral desta reta. Como é que eu vou calcular a equação geral desta reta? A equação geral desta reta coloco no determinante 0, 0, recordam-se, 0, 0, 3, 5, 3, 5, x, y, 1, 1, 1, igual a 0. Então fica 0 vezes 5, vezes 1, 0. 0 vezes 1 vezes x, 0. 3 vezes y vezes 1, 3y. Agora a parte negativa. 5x, 0 e 0. Igual a 0. Ou seja, a equação desta reta está aqui. 3x, estão a ver? Desculpem, 5x mais 3y mais 0. Portanto, menos 5x mais 3y. Eu vou escrever o 0 mais 0 igual a 0. Então, o a igual a menos 5. O b é igual a 3. E o c é igual a 0. E acabei de calcular a equação da reta, a equação geral da reta, desta reta aqui, que é a base, que sustenta a base do triângulo. Então, a partir deste momento, eu consigo calcular a distância deste ponto a esta reta. Ora, o meu x0 é este e o meu y0 é este. Ou seja, fica módulo de menos 5x0 mais 3 vezes 2 mais 0 sobre raiz quadrada de... Ora, está aqui 5 ao quadrado, menos 5 ao quadrado, mais 9 mais 3 ao quadrado. Ou seja, ora, 5 vezes 3, 15. 3 vezes 2, 6, sobre raiz quadrada de 5 ao quadrado, 25, mais 9. Ou seja, raiz de 34. 16, 15 menos 6 dá menos 9. Módulo de menos 9 é 9. 9 sobre raiz de 34. Então, acabei de calcular esta distância aqui. Esta distância aqui vale 9 sobre raiz de 34. Esta distância aqui vale raiz de 34. Nós concluímos que a distância entre A e B era raiz de 34. Então aplico aqui na fórmula raiz de 34 vezes 9 sobre raiz de 34, tudo a dividir por 2. Como isto está a multiplicar e dividir, corta 9 meios. Então quer dizer que a área deste triângulo aqui, a área deste triângulo, vale 9 meios. Vejam, a utilização da geometria analítica para calcular a área de um triângulo. O que é que eu fiz? Calculei a distância entre dois pontos para dar a base, peguei no outro vértice e calculei a distância formada... Desculpe, calculei a distância desse vértice à base, ou seja, à reta formada pelos outros dois pontos. E com geometria analítica, sem conhecer a fórmula de Arão, sem conhecer a fórmula que permite calcular a área de um triângulo, base vezes altura, sem utilizar a trigonometria, eu consegui chegar aqui, só com geometria analítica, determinar a área daquele triângulo. Bom, há aqui uma curiosidade, que é o seguinte. Existe uma fórmula que vocês aprendem no ensino superior que vos dá diretamente a área deste triângulo. Ora bem, a fórmula é a seguinte. A área é igual a metade, por causa deste 2 aqui, é a razão de ser, é metade de um determinante completo, com os 3 pontos. Portanto, 0, 0, 3, 5, 0, 0, 3, 5, 3, 2, 0, 0, 3, 5, 3, 2, 1, 1, 1. Isto tem que ser calculado em módulo.
isto tem que ser calculado em módulo. Então, não sei como é que vou escrever isto. A opção do vosso livro é a seguinte. Recordem estes 9 meios. Recordem estes 9 meios. E vamos à opção de escrita do vosso livro. Porque é assim, qual é o problema? É se eu colocar um módulo aqui por fora, fico com estas barras. E depois barras por dentro, barras por fora e fica feio. Então a opção do vosso livro, inteligentemente, é chamar a isto D, este determinante D, e calcularem este determinante. Ora bem, acrescentam aqui 0, 3, 3, 0, 5, 2. Isto fica este vezes este vezes este, 0. Este vezes este vezes este, 0. Este vezes este vezes este, 6. Agora, este vezes este, 15. Este vezes este, 0. E este vezes este, 0. Ou seja, 6 menos 15, menos 9. E agora a área é igual a 1 meio do módulo de D. Ou seja, 1 meio do módulo de menos 9 meios. Desculpa, menos 9, aliás. 1 meio de menos 9, ou seja, 9 sobre 2. Corretíssimo. Então, vamos escrever a fórmula com a sua escrita geral. Então, dado um triângulo com 3 vértices, como todos, não é? Todos os triângulos têm 3 vértices. Qual é a fórmula que permite calcular a área do triângulo recorrendo só à geometria analítica? É a seguinte. Portanto, vocês têm um triângulo, 3 vértices. Este tem de coordenadas x, m, y, m. Ponto M. Ponto N tem de coordenadas, há de ter um x, n e um y, n. E este um ponto de um ponto P. Um ponto P de coordenadas xp, yp. Então, a área é um meio do módulo de D. Então, seja D igual a, ora bem, x, m, y, m, 1, x, n, y, n, 1, xp, yp, 1. Isto faz o determinante com os 3 pontos do triângulo. E calculamos D. Então a área vai ser 1 meio do módulo de D. Vocês pensem, porquê o módulo? É que vocês se recordam, o determinante tanto podia dar negativo como positivo. Ora, uma área não pode ser negativa. Portanto, se o determinante der negativo, não pode ser metade do determinante. Então a área é metade do determinante formado pelos 3 pontos. Mas temos que fazer esta pequena alteração aqui, que é colocar um módulo, porque se o determinante der negativo, temos que passar para positivo. Como é que passamos um número negativo para positivo? Fazendo o módulo. E temos aqui uma fórmula que permite calcular a área de um triângulo só com geometria analítica. Muito bem, fiquem bem, estudem, façam alguns exercícios. Isto é um assunto bastante interessante. Até à próxima.